igrejas em São Paulo, abrindo igreja em Minas Gerais, né, Governador Valadares, e depois de Governador Valadares, cita para nós assim, saindo de Governador Valadares, claro, acho que o senhor lembra, onde Deus levou o senhor para ir abrindo igreja, implantando a igreja pentecostal Deus é Amor? Então, depois que em Governador Valadares, quando a igreja estava formada com o povo, então ali fiquei simplesmente 3 meses. Depois dos 3 meses, o nosso saudoso missionário me mandou para Uberaba. E depois de Uberaba, me mandou para uma igreja lá em Uberlândia. Em Uberlândia, fiquei também lá uns 3 meses. Só que ali em Uberlândia, Deus falou comigo daqui a 30 dias. E acontece que, quando se cumpriu os 30 dias, veio um jovem por nome de Tomás, lá dali de São Paulo, mandado pelo saudoso missionário, dizendo que fosse para São Paulo, mandaram-me para São Paulo, e ele ficou lá na igreja, tomando conta da igreja, e eu fui para São Paulo receber ordens do missionário. De São Paulo você foi para onde? Depois de São Paulo ele falou para mim, olha, você vai ir lá para Salvador, ficar uns 30 dias com José Ferreira Zuza, que era o pastor de lá, e naquela época... O senhor foi? Foi. Fiquei auxiliando ele, ali uns 3 meses, celebrando Santa Ceia, lá naquelas cidades ali perto, nas das Farinhas, Santo Antônio de Jesus, aqueles lugares todos. No entanto, dali o missionário falou que era para mim, depois dali eu ia para Belém do Pará. Mas surgiu ali que o nosso saudoso missionário ia fazer uma concentração lá em Maceió, Alagoas, Maceió. E acontece que o pastor que estava lá dirigido tinha que ir para São Paulo resolver os problemas. E então mandaram eu ficar lá até o pastor voltar. Aí foi para Alagoas, fazer os cultos lá, fazer o programa da rádio anunciando a concentração do nosso saudoso missionário de Miranda. E depois de Alagoas, o senhor lembra qual foi o próximo estado que o senhor foi? Muito bem, dali de Alagoas fizeram uma reunião em Recife, os pastores lá do Nordeste, no Recife, Pernambuco. Aí acontece que resolveram mandar eu para Vitória da Conquista. Bahia. E quando mandaram então para Vitória da Conquista, Bahia, eu gostei muito porque era uma cidade meio fria e eu gostava mais do frio do que muito calor. Ok. E tirando, então, quer dizer, tirando ali Alagoas, o senhor foi para o Piauí também? Bem, daqui da Alagoas, eu vim para Vitória da Conquista, okay. Bahia. Ali, quando cheguei em Vitória da Conquista, Bahia, o dia que o pastor de lá passou a igreja para mim, acontece que foi fazer uma visita, eu, mais o Carlos Alberto e a Ana, que era jovem, e o Carlos Alberto também, que era jovem. Fomos fazer uma visita para uma jovem. E acontece que o meu cunhado, que é hoje meu cunhado, o Carlos Alberto, acontece que quando pegou o carro, nos conduziu para casa de fazer aquela visita, eu sentei ao lado dele e atrás sentou a Ana. Então Deus mostrou para mim, eu entendi que era a pessoa que Deus me tinha mostrado que ia ser a minha esposa quando eu estava aí de Uberlândia. Olha que interessante, quer dizer então que a Bahia, tirando tantos estados que o senhor passou e fazendo a obra, a Bahia é um estado que marcou a história do senhor. Sim. Porque foi lá na Bahia que o senhor conheceu a esposa do senhor, foi lá na Bahia que o senhor se casou. Muito bem. Lá em Vitória da Conquista, então vi aquela pessoa e vi que era a pessoa que te mostrava. Quando estou no carro, aí com 30 dias, Deus falava comigo claramente, fala, para mim falar. Mas eu estava com 33 anos, ela estava com 19 incompletos. Aí acontece que quando vinha em mim, eu pensava, isso aqui é da minha cabeça, eu não quero causar problemas aqui na igreja. E ficava no mundo. Mas depois Deus foi comigo que para mim falar para ela. Então Deus mostrou o que ela pensava. E tudo mais, né? Aí o que acontece? Eu falei, então se é ela, então o senhor vai mostrar para mim. Ela vindo sorrindo para o meu lado.
Aí acontece que ainda estava acordado ainda, lá veio em visão, lá veio ele e pergunta-me, Hermínio, sabe qual é a roupa que está vestida ontem? Eu estava vestido com uma saia cor de vinho e uma blusa às flores. Foi isso mesmo. Começou a rir. Eu vi, não tem jeito. Aí falei para ela o que eu pensava, o que ela pensava mesmo a respeito e tal. E ela falou para mim também que Deus tinha mostrado para ela, antes de eu assumir a responsabilidade do dirigente lá daquela cidade, da igreja de Vitória Conquista, Deus mostrou para ela, viu eu no altar, recebendo então a autorização de dirigir a igreja, e depois colocar a mão na cabeça dela e falava-lhe casamento. E tem um mistério que, do número, não tem? Acho que dos seios dourados que Deus mostrou para o senhor? Ah, sim. Quando eu batizei, o meu pai disse, agora todos os teus irmãos casaram, você está solteiro, já tive a certa idade, né? Acontece ser solteiro, eu preciso casar também, né? Tem que ir lá, vida. Aí quando foi de manhã, quando eu levantei, eu vi um seis dourado, em visão, claramente. Um seis dourado, mas não entendi o que era. Muito bem, batizei dia 30 de setembro de 73 e casei dia 30 de 79, lá em Vitória da Conquista. Então foram 6 anos certinhos do batismo ao casamento. Sem marcar em nada, tá? Sem marcar data nem nada. Aí quando se cumpriu, aí eu lembrei, o seis dourado que Deus me mostrou.